hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar sobre o oculto, sobre o ocultismo, sobre magia negra e sobre as trevas, para você poder entender aonde as pessoas estão metendo o seu burrito, aonde as pessoas estão colocando o seu pé sem ter a menor ideia do que estão fazendo. Se você entrar nas redes sociais vizinhas e você pesquisar sobre o Wicca, bruxaria, candomblé, você vai ver um monte de gente, garotos dos seus 22, 25 anos, às vezes 17 anos, garotas de 22 anos, gravando um videozinho de bruxaria, trançando seus cabelinhos como se tivesse poderes espirituais. Pessoas que estão dizendo serem bruxos sem ter a menor noção do que de fato é a bruxaria. Pois eu digo para vocês que bruxaria é o último estágio das trevas que estão presentes em nossa realidade. Quando você tem uma pessoa má por natureza, essa pessoa, de certo modo, ela é influenciada pelas trevas. A bruxaria é o último estágio de maldade do ser humano. E as pessoas não têm noção do que de fato é uma bruxaria. Por exemplo, uma bruxa, uma mulher que é denominada bruxa, no período renascentista, no período medieval, ela era caçada, era feita uma inquisição e não era por menos, porque essas bruxas, elas raptavam as crianças e anheque em cima da criança. Então, meu irmão, começava a sumir criança no vilarejo, eles rapidamente contactavam o padre acionava a Inquisição começava a perambular por aquele local, encontrando uma casa isolada de todo mundo, entravam-se nessa casa, constatavam que tinha uma mulher que mexia com vários tipos de ervas medicinais, faziam um estudo de caso, descobriam uma ossada de criança, uma porrada, tipo umas 20 crianças desaparecidas, e aí aquela mulher era condenada a pegar fogo. Então, quando a gente está falando de bruxaria, a gente está falando de bruxaria pesada. Essas de hoje em dia são apenas uma geração que não tem ideia do que é o oculto. Uma geração que está envolvida com as trevas, mas não tem ideia do que é as trevas. Porque as trevas não é simplesmente um joguinho de crepúsculo, de Charlie, que você simplesmente vai começar a conversar com assombração. Quando a gente fala de trevas, nós estamos falando de uma dimensão que é desconhecida, onde o exército americano não conseguiu bater de frente, onde o exército russo teve que bater em retirada, porque, meu irmão, é algo assustador. O próprio Aleister Crowley, que foi o maior mago, assim como Jack Parson, que foram os maiores magos ocultistas dos mais altos graus, como Helena Blavatsky, todos eles simplesmente se arrependeram no final. O Jack Parson se arrependeu, Aleister Crowley se arrependeu, porém Jack Parson, ele de uma maneira muito inexplicável, ele foi dessa para melhor, né? Parece que ele incomodou gente grande, e o Aleister Crowley, no fim de sua vida, ele já estava tendo problemas de perseguição. Ele não conseguia ficar sã, ele ficava muito aéreo, ficava com medo das coisas, porque as coisas estavam buscando ele, e ele começou a surtar no fim da sua vida. Esse é o salário do pecado, esse é o salário da morte, tá? Não duvide que as coisas sejam assim, porque de fato elas são. Então o mundo está se envolvendo com uma força desconhecida, uma força tenebrosa. Por exemplo, existe um projeto onde Albert Einstein e Nikola Tesla participaram, que é o Projeto Filadélfia, onde o interesse deles era pegar um navio de guerra, vamos colocar aqui quase um século atrás, pegar um navio de guerra e transformar ele em invisível, usar o campo eletromagnético para fazer com que criasse uma repulsão no espectro da cor e fizesse com que o navio de guerra ficasse invisível no radar. Então colocaram várias bobinas, prepararam o navio para esse grande fenômeno, pelo menos é o que nos é indicado, né? E de fato, quando esse experimento aconteceu, abriu-se um portal
para uma, para uma outra dimensão. O navio, que estava numa região dos Estados Unidos, apareceu centenas de quilômetros depois, minutos depois, numa outra região. E as pessoas que estavam no navio, elas foram fundidas com a lataria do navio, e aquelas que não foram fundidas, mas que presenciaram durante 1 a 2 minutos o que tem do outro lado, elas não conseguiam, isso em unanimidade, elas não conseguiam descrever o que elas viram. Elas não tinham palavras para descrever o que é as trevas. Elas não tinham palavras. Era algo tão assustador que mesmo o veterano de guerra mais experiente ficou doido. Então a galera que sobreviveu lá do Projeto Filadélfia teve que ser colocada no manicômio. Perdeu a noção. Ele já perdeu completamente a noção. Então, nem o exército americano, que estava preparado para esse evento, deu conta. Outra coisa importante, o exército russo estava fazendo treinamento numa floresta. Eram centenas de soldados russos fazendo treinamento numa floresta. Eu só não me lembro bem aonde, na região da Rússia. E os nativos locais falaram que não era para o exército estar ali, porque era uma data lunar, uma data festiva de uma bruxa que tinha morado ali e que, né, foi dessa para melhor e vice-versa. Para melhor não, para pior, né? E que simplesmente era um local sagrado. E aí o exército russo falou, não, a gente tem óculos de visão noturna, a gente tem fuzil, a gente tem uma porrada de coisa e praticamente a gente dá conta. Chegando nessa floresta, o exército começou a ser arrastado. O soldado estava andando de noite com seu óculos de visão noturna, de repente ele caiu no chão, como se alguém tivesse derrubado ele, e começava a arrastar ele. E aí ele segurava no galho, com toda a força do mundo, e tinha alguma coisa puxando ele. E aí 6 soldados ficaram desaparecidos, alguns soldados conseguiram voltar, né? Esse vídeo ele circula na internet, você pode encontrar ele pesquisando facilmente, e eles interditaram o treinamento. Então nem o exército russo deu conta, nem o exército americano deu conta. Fizeram a mesma coisa, um experimento de uma perfuração, onde eles estavam tentando perfurar, é um projeto russo-soviético, onde eles queriam criar o buraco mais fundo do mundo, e aí na tentativa, eu não vou poder falar aqui porque eu sou impedido, mas na tentativa de encontrar uma saída para esse grande aquário, e eles se depararam com um lugar onde escutavam milhões de pessoas atônitas e agonizando. Então, praticamente, nem o exército dá conta. Você vê aí, por exemplo, pessoas que trabalharam para o exército americano falando que o exército americano fez aliança com extraterrestres. Todos os governos do mundo fizeram aliança com os extraterrestres. Esses extraterrestres que são ditos na Bíblia como demônios, que são ditos na Bíblia que são parecidos com um sapo. Então, vocês não têm noção com que tipo de coisa que estão se mexendo. Se nem o exército deu conta de eliminar, nem o exército deu conta. Por exemplo, Jack Parsons tinha acesso à Área 51 de forma restrita. Aleister Crowley era conselheiro dos Estados Unidos. Assim como Helena Blavatsky tem acesso a qualquer canto do lugar. Só que o fim desses caras sempre é terrível. E aí eu digo para vocês o seguinte, campeão. Digo para vocês o seguinte. Nem o exército com fuzil, bomba nuclear, com a visão laser, tudo que você pode imaginar, nanorobô, dão conta desses seres. Porque esses demônios, eles não só são super inteligentes, como também toda a tecnologia que foi servida aos seres humanos, que foi a tecnologia que você conhece hoje como a internet das coisas e tudo mais que você conhece, foi entregue deles. Foi entregue deles. Por exemplo, a questão de computação gráfica vinda da Apple foi concebida por eles, da Microsoft foi concebida por eles, tudo que existe de tecnologia foi concebida por eles. Então, não só são inteligentes, não só tem uma dimensão que eles existem, como também são maus por natureza. E aí, as trevas é uma coisa que não se mexe. O Criador dos céus e da terra criou-se uma barreira, algo para impedir o ser humano de atravessar. Tanto é que para você atravessar daqui para lá, como acontecia nos maias, como acontecia no Egito Antigo, era necessário
um grande aparo de tecnologia, de engenharia, e não era algo fácil. Não era qualquer civilização que conseguia atravessar daqui para lá. Demorava, às vezes, 3.000 anos de instigação na civilização para poder abrir-se um portal. Então o Criador criou algo bem difícil de acontecer para prevenir a nossa sociedade de estar em contato com essas entidades. Porque as trevas, elas são necessárias para o equilíbrio do mundo. Sem o mal, você nunca vai entender o que é maldade. Então as trevas, elas fazem parte da balança. Só que ao mesmo tempo que elas fazem parte da balança, não é para você visitar as trevas e fazer aliança com elas. Só que aí, meu irmão, o que está acontecendo é o seguinte: as pessoas estão criando perfis nas redes sociais e estão praticamente se envolvendo com todo tipo de magia negra, todo tipo de ocultismo. Você vê jovens de 22, 25 anos, 17 anos, meninos e meninas que estão se envolvendo com todo tipo. Você é cansado, se você pesquisa o Wicca, você vê uma porrada de perfil nas redes sociais, trançando cabelo, falando sobre a religião deles, que é uma religião de amor. Inclusive, o único lugar que existe a palavra amor é no satanismo. A Bíblia nunca tocou em amor. A palavra rama significa sacrifício, que é você se dar em troca por outra pessoa. Nunca existiu amor na palavra bíblica, é algo que foi inventado. Mas independente disso ou não, as pessoas estão perdendo noção do que estão fazendo. Então um monte de bruxa, gentezinha aí, que gosta de fazer magia negra e todo tipo de coisa, mas que não tem noção do perigo. E aí eu tenho que vir aqui pessoalmente para dizer uma coisa para vocês. Não se mexe com as trevas. Não se negocia com as trevas. Não se envolve com as trevas. Você jamais deve se envolver com as trevas. Porque é algo destrutivo. Não pense você que você vai aprisionar demônios, que você vai passar a perna em demônios, porque esses demônios que caíram dos seus postos celestiais, eles existem antes que o mundo existisse. E são seres hipertecnológicos, com conhecimento ilimitado, já vivenciaram o termo da vida, o termo do tempo, sabem sobre todas as coisas, as grandes criações, entendem sobre tecnologia. Hoje você vive uma coisa chamada cyberpunk, mas já existiu dieselpunk, steampunk, atompunk. Existiram civilizações mais avançadas do que a gente, e esses seres estiveram presentes e conseguiram devastar todas essas civilizações. Então, praticamente, não se negocia com as trevas. Das trevas, meu irmão, você tem que se proteger delas. É justamente o oposto. E um monte de menininha gravando videozinho falando que é bruxa, que lê livro de não sei quem, e que acha que de fato é bruxa, porque fez uma macumbazinha de videozinho de internet e acha que é bruxa. Só que não entende o poder que é as trevas. Meu irmão, só para você poder entender, o Criador mesmo disse que quando chega a hora onde a maldade no mundo, quando a maldade no mundo, ela transborda, quando a maldade e todo tipo de anomia, que é a ausência da lei, chega no céu, quando chega o nível de Sodoma e Gomorra, que realmente vem a cólera de Deus, Deus mesmo diz na Bíblia, através do profeta Isaías, que ele solta os giburins que vivem nas extremidades da terra. Ele solta os seus leviatãs, os seus monstros. Então, esses seres, eles adentram a nossa dimensão e erradicam com a Terra. E eu não vi nenhuma civilização até hoje que viveu na Terra que sobreviveu a esse evento para contar a história. Não vi, não existe nenhuma civilização. Todas as civilizações em contato com esses seres, elas não resistem. Por isso eu estou dizendo para vocês que as trevas é uma coisa muito séria. Nem o governo americano deu conta, ninguém dá conta. Os caras, eles são submissos. Por exemplo, o que se chama de extraterrestre, que manda no mundo e que os governantes obedecem, são demônios. E esses demônios, meu irmão, eles são tipo nível baixo, comparado às dimensões inferiores, onde existem piores. Por exemplo, o Dante Alighieri, ele descreve o que é um inferno, porque são múltiplas camadas dimensionais. Nós estamos vivenciando uma coisa chamada cubo de quartzo, onde a nossa realidade é baseada na existência de Deus. Deus condicionou a existência do mundo
num cubo de quartzo energético. Eu não vou poder explicar isso aqui, senão vou demorar 1 hora. Mas tem canais no YouTube que já estão falando sobre esse assunto. E dentro desse cubo de quartzo tem dimensões. Tem dimensões para cima e dimensões para baixo. E que geram um equilíbrio para a nossa existência aqui. Tudo isso foi preparado para a existência humana. Após o desenrolar do céu, os mistérios celestiais forem revelados, esses seres, eles praticamente vai ser uma outra existência. Mas nessa dimensão que nós estamos vivenciando, nem as trevas conseguem sair daqui. Só que elas também estão na nossa dimensão. Então, praticamente, o que acontece é que as pessoas estão brincando com fogo, né, e elas não perceberam a gravidade do problema. Não perceberam. E aí, eu quero mostrar para vocês algumas coisas aqui. São 2 vídeos, tá? O primeiro vídeo é esse cara aqui que tá brincando com uma coisa chamada moche, que chama. Aí ele pega, né? Ele pega um bonequinho e simplesmente, ó, ele brinca com o bonequinho. E o bonequinho, de fato, até mexe as pernas, né? Mexe as pernas direitinho e fica brincando com essas entidades, né? Isso é uma das coisas, uma das imprudências que o ser humano anda fazendo. Uma das inúmeras imprudências. Mas tem mais imprudências do que essa. Vocês não têm noção do nível de imprudências que estão fazendo por aí, tá? O nível de loucura. Eu quero mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu só pegar um vídeo aqui mais importante para você ver as brincadeiras que estão fazendo, tá? Deixando isso aqui bem claro para vocês. A minha ideia não é difamar a imagem de ninguém, muito pelo contrário. A ideia é alertar vocês para que vocês não cometam os mesmos erros, tá? Deixa eu ver. Eu acredito que seja esse vídeo aqui, ó. Ó, esse vídeo aqui, ó. Olha só. Essa menina, ela é uma influenciadora. Tá vendo? Ela é uma influenciadora. E aí, ela grava videozinhos de terror. E aí, ela coloca o rosto dela do lado do vidro e grava pelo telefone. E essa mulher é a da direita. Essa mulher que você está gravando o vídeo é a da direita. A esquerda é o reflexo. E você tem que lembrar que essas entidades, elas estão numa dimensão espelhada. Eu não vou conseguir explicar isso aqui a fundo, mas essas entidades das trevas estão numa dimensão espelhada. Aí essa menina está fazendo um videozinho para a internet e olha só o que vai acontecer, ó. Ó, olha só, a imagem praticamente olha para ela, ó. E ela toma um susto, ó. Olha lá, ela toma um susto. E aí eu digo uma coisa para vocês: se você acha que isso é lorota, se você acha que isso não existe, se você chegar num espelho e começar a olhar para o espelho, você não precisa encostar no espelho. Se você chegar num espelho e você olhar para o espelho durante 15 minutos ininterruptamente, você vai ver que a sua imagem ela vai se transformar. Porque o espelho é uma dimensão, é como se fosse uma porta dimensional que tem uma barreira energética e essas entidades elas ficam vendo essa porta. E quando você fica ali parado olhando para o espelho, como se o espelho fosse alguma coisa além do que ele é, assim como a cultura dos maias, a cultura, acho que Moab também falava disso, que os espelhos são portais dimensionais para demônios. Por exemplo, existe uma cultura brasileira que Portugal comprou o Brasil entregando espelho para índio. Não, os índios odeiam espelho. Tá? O Portugal trocou quinquilharias por serviços de índios. Mentira, isso é mentira. Os índios odeiam espelho. Se você tentar bater uma foto do índio, é capaz de tomar uma flechada, porque eles acreditam que aprisiona a alma no espelho. Então essa é uma história muito mal contada, tá? E aí fica essa expressão para vocês que com as trevas não se mexe. E muitas vezes essas meninas que são produtoras de conteúdo, elas não têm noção de com o que elas estão mexendo. Para vocês terem mais ou menos uma ideia, até substituição de presidentes, os caras substituem com demônios das trevas. Então, é um nível celestial de poder que é inconcebível ao homem. Por isso, João Batista mesmo dizia, o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. E o Cristo mesmo dizia, do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma?
Louco, essa noite te pedirão sua alma, e quem tens para dar? A quem será? Então o que acontece é o seguinte, se você soubesse, existem dois filmes muito bons falando sobre isso. Um é Bird Box, que é um filme que fala que essas entidades, elas saíram da dimensão delas e vieram para a nossa, mas ao mesmo tempo nós não conseguimos enxergar elas. O livro Bird Box afirma que são demônios, não são extraterrestres. E, a humanidade foi pro ralo. Assim como aconteceu com Lemúria, Atlantis e todas as antigas civilizações. E tem um filme chamado O Estranho Thomas, que chama ODD Thomas, ODD Thomas, que mostra as pessoas que têm a capacidade de enxergar o mundo espiritual verdadeiramente. Nós não estamos falando aqui de pessoas que se denominam espíritas, pessoas que se denominam bruxos ou pessoas que têm uma aptidão espiritual e que ficam fazendo jejum de carne, enxergando espíritozinhos e auras iluminadas. Isso é mentira, tá? Isso é pura enganação. Isso é um conceito que é gerado dentro da mente da pessoa, se bobear até mesmo por esses seres. Porque se você pudesse enxergar verdadeiramente o âmbito espiritual, sem essa história de seres iluminados e áureas, seria exatamente como foi no O.D. Thomas. Nesse filme O.D. Thomas, a retratação daquele filme foi exatamente a experiência de pessoas que podiam enxergar o mundo espiritual e foram parar no manicômio, meu irmão. Então fica a dica para cada um de vocês que com as trevas não se brinca. É uma coisa muito séria, não se mexe, não se envolve com as trevas, não se prostitui com as trevas, não se negocia com elas. Então, você que está me assistindo, se você tem canalzinho de bruxaria, se tem canalzinho de... Toma cuidado, você não tem ideia com o que você está mexendo. Você acredita que existe um guia espiritual, que são seres iluminados, extraterrestres, sei lá o que você quiser acreditar. Você não tem ideia com o que você está mexendo, você não faz a menor ideia com o que você está mexendo. O governo americano não deu conta dessas entidades. Nem o governo russo, meu irmão, ninguém deu conta. Uma entidade estava presa no Lago Vostok, na Antártida. Eu já documentei, eu gravei um vídeo de 1 hora falando sobre o Lago Vostok. Uma entidade, ela ficou presa a 3.000 metros abaixo de uma perfuração de gelo, ficou presa num bolsão de ar. Uma entidade super inteligente. Desceram cientistas, desceram soldados, e, meu irmão, foi um inferno. Acho que sobreviveram 4 pessoas, se não me falha a memória, e assim, os caras ficaram loucos com o que viram. Então toma cuidado, que nem o exército americano deu conta. Você vê todo mundo falando para tomar um certo receio, e a imprudência dos jovens de fazer comunicação com as trevas sem entender aonde estão colocando o seu pé. Então fica aqui um aviso para vocês, para que vocês não cometam uma coisa que vocês vão se arrepender depois. Tá bom? Porque não é dizendo, ai, Jesus Cristo me salva, depois de você ter feito um mar de lama, que isso vai acontecer. Essas entidades são extremamente inteligentes. Elas sabem exatamente o momento certo de buscar a sua alma, ainda que você se arrependa, ainda que você diga que você aceita Jesus Cristo como seu salvador no último suspiro. Constantino fez a mesma coisa. Se envolveu com todo tipo de entidade, com o Deus Invictus, que é o Deus do Sol, mexeu com tudo quanto é canto de entidade. Quando ele percebeu a merda que deu, e que as entidades iam buscar ele, ele rapidamente chamou um padre para fazer um batismo, dizia-se arrependido, e cara, a narração de Constantino era que ainda que tudo que ele falou, que ele se arrependeu, que ele foi batizado, as entidades buscaram ele. Então toma cuidado com aquilo que vocês mexem. Não se mexe com as trevas. Fica um conselho de pai para filho aqui para vocês, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Quem quiser conhecer o meu trabalho, links aqui embaixo na descrição. Tenho certeza que esse conteúdo vai agregar valor para a sua vida, tá bom? E se você quiser conhecer meus novos canais, tem links aí na descrição também, tá? Dê o seu like, inscreva no canal, ative as notificações e, por favor, toma cuidado com as coisas que você mexe, porque com as trevas não se brinca, tá bom? Fique na paz.